Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, graça e paz seja com todos. Nesse dia do Senhor, primeiro domingo de agosto, estamos de volta na nossa escola dominical com o nosso estudo bíblico, dando continuidade à carta de Paulo aos Efésios. E nosso texto hoje está em Efésios 5, versículo 3 a 20. Uma porção da palavra do apóstolo Paulo que vai exortar a igreja do Senhor, os filhos do Senhor, a andar como filhos de Deus, ou andar como filhos da luz. Vamos ler o nosso texto bíblico. Paulo diz assim no versículo 3: Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, nenhum tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, esse é o nosso 18º estudo na carta de Paulo aos Efésios. E lembramos que o apóstolo Paulo está desenvolvendo o tema sobre os filhos da luz vivendo no mundo pecaminoso, mundo gentílico. Paulo ainda desenvolve a ideia da nova vida cristã, manifestando transformação de caráter, de comportamento, nas suas relações sociais, nas suas relações eclesiásticas, nas suas relações familiares, como desenvolver ao longo desse texto. Queremos recordar, para sintonizarmos bem o nosso estudo, alguns pontos que estudamos até aqui. Por exemplo, a igreja não é simplesmente resultado do plano missionário de alguém, mesmo do apóstolo Paulo. A igreja é resultado do plano de Deus ainda na eternidade em formar sua igreja, formar o seu povo. Esta igreja é composta de pessoas abençoadas por Deus com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esta igreja é formada dos eleitos por Deus, escolhidos por Deus na eternidade, predestinados segundo a sua boa vontade para serem
conforme a imagem de seu Filho, para serem seus filhos por meio da adoção de filhos em Cristo Jesus. E esses eleitos e predestinados são remidos e redimidos dos seus pecados por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. E estes são alcançados pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, e quando nele creram, e assim convertidos ao Senhor Jesus Cristo, eles foram selados pelo Santo Espírito da promessa. A igreja dos eleitos é composta de judeus e de gentios que professam juntos o único Senhor, Jesus Cristo, e que são agora um só povo. Os judeus e gentios formam um só povo, e a igreja, uma só igreja que é una, que é universal. Ela é a família de Deus. Por isso todos devem zelar, sejam judeus, sejam gentios, devem velar pela unidade da igreja. E esta igreja a quem Deus confere ministérios, ministros e dons espirituais para a sua edificação, para o seu crescimento, a sua maturidade, até a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Por esta causa, os gentios cristãos, Efésios, no caso da carta, devem andar em novidade de vida, não mais como andam os gentios, aqueles que não conhecem Jesus, mas devem ser transformados, pois neles há poder de Deus, do Espírito Santo, para se despojarem do velho homem que se corrompe segundo os desejos da sua concupiscência e se renovar do novo homem criado segundo Cristo Jesus, criados por Deus segundo Cristo Jesus. Assim, por serem igreja do Senhor Jesus Cristo, serem redimidos com tão precioso sangue, até mesmo as suas relações sociais, as relações sociais de cada cristão deve ser santificada. Sua linguagem deve ser santificada. E devem e podem não mais dar lugar ao diabo em sua vida, mas alegrar o Espírito Santo de Deus que neles habita, que neles é selo de Deus. Alegrá-lo com novidade de vida e uma linguagem, com ações de graças que edificam o próximo. Andando como filhos da luz é este tema que o apóstolo Paulo desenvolve. Então, que os crentes sejam, pois, imitadores de Deus e de Cristo Jesus, perdoando e amando uns aos outros, conforme nós vimos no nosso último estudo. Agora, em Efésios 5, versículo 3, o apóstolo Paulo inicia um novo parágrafo, mesmo dando continuidade ao seu tema, com uma conjunção adversativa. Ele termina do versículo anterior dizendo: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas, então ele começa logo, o versículo 3, com uma conjunção adversativa, fazendo uma lista de coisas, de fatos que Paulo diz nem sejam mencionados no meio de vós, que não mais sejam praticados pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então enfatiza nesse texto, coloca em relevo o andar dos crentes no Senhor Jesus Cristo como filhos da luz. Não consideremos como devem andar ou como devem viver os filhos da luz. Sabemos que os filhos da luz são de fato os filhos de Deus. Deus é luz, e aqueles que são seus filhos são chamados também filhos da luz. E eles são luz, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas a partir do momento que o Senhor deixou este mundo, Ele diz: vós sois a luz do mundo. Então devemos andar como filhos da luz e andarmos como luz do mundo. Como andam os filhos da luz? Como se comportam os filhos da luz?
Os filhos da luz se portam como convém aos santos, diz o texto sagrado. Versículo 3 ao versículo 5, o apóstolo Paulo vai desenvolver como convém o andar dos santos. Paulo menciona pelo menos 9 coisas que ele diz nem devem ser nomeados entre os crentes. Versículo 3 ele diz que eles devem zelar pela santidade moral, pela sua santidade sexual, e ele diz que a impudicícia nem se nomeasse no meio deles. Toda impudicícia quer dizer que era porneia, que é falta de pudor, falta de decência ou a indecência moral. E diz toda impureza, e a palavra impureza significa imoralidade sexual, e toda cobiça, que é o desejo ardente e pecaminoso pelo que é do outro ou pelo próprio outro. Nesse texto sagrado, o apóstolo Paulo está dizendo que os crentes no Senhor Jesus, os filhos de Deus, os filhos da luz, dentro do contexto de Éfeso, que era uma cidade e um lugar e um povo que tinha uma cultura de fato moralmente depravada, a própria cultura romana era depravada moralmente, sexualmente. E nós encontramos nesse texto sagrado o apóstolo Paulo dizendo que Deus os resgatou daquela sociedade e que agora, portanto, eles deveriam zelar por sua santidade moral, sexual na sociedade em que viviam. Se antes praticavam imoralidade, viviam em imoralidade, agora não mais, porque eles são filhos de Deus e têm conhecimento de Deus. Versículo 4 diz que eles deveriam zelar pela santidade do seu falar, da sua linguagem, a santidade da sua boca, da sua comunicação, resultando numa fala que trouxesse ações de graças e que pudesse edificar o outro. Ele diz, então, não haja entre vós conversação torpe. Tivemos um estudo sobre isso passado, que são palavras indecorosas, palavras indecentes, palavras que chocam aos outros pela sua imoralidade. E diz também que não haja entre vós palavras vãs. Palavras vãs quer dizer palavras inúteis, ocas, tolas, sem fundamento, que não trazem edificação para o próximo. E uma outra palavra ele diz que não haja entre vós chocarrices. Chocarrices quer dizer palavras de gracejos, que são gracejos insinuantes, palavra de zombaria, por exemplo, tipo piadas picantes ou palavras que humilham outras pessoas, que zombam de outras pessoas, que caçoam, de outras pessoas. Versículo 5, Paulo diz que os filhos da luz se portam como convém aos santos, zelando pela dignidade ou pelas virtudes de herdeiros de Deus, como eles são. E diz o seguinte, não em continência, quer dizer, sem moderação, impuros, quer dizer, imoral sexualmente, e avareza, quer dizer, pessoas que não têm contentamento, que é gananciosa por riqueza ou por bens. Paulo diz que eles deviam saber e conhecer, e eles conhecem que aqueles que têm incontinência, os impuros e os avarentos, que ele diz que é a idolatria, não herdarão o reino de Deus. Porém, aqueles homens e discípulos em Éfeso agora eram herdeiros de Deus, porque eles eram filhos de Deus, e tudo que pertence a Deus pertence aos filhos de Deus. Somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo diz que devemos agir de fato como filhos de Deus, porque somos seus herdeiros. E ainda mais andando o texto, versículo 6 até o versículo 11, o apóstolo Paulo diz que os filhos da luz não devem ser partícipes ou cúmplices nas obras das trevas. Quando ele vai dizer e expressar assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas que acabamos de mencionar, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que agora nós somos filhos da obediência, não mais da desobediência. Nós somos filhos do amor de Deus, não mais da ira de Deus.
E, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz. Isso nos faz lembrar no Salmo 1 do livro de Salmos, quando o salmista expressa a bem-aventurança do justo, dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. São como as palhas que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os filhos da luz não podem ser partícipes ou cúmplices das obras das trevas. Isso não quer dizer, Paulo não está dizendo que você não possa ter ou ser amigo de um não crente. Ao contrário, nós devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade que tivermos. Devemos ser amigos e servir com amor e graça àqueles que ainda não professam a fé que nós professamos em Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que nós não podemos ser partícipes nas obras das trevas em que muitos deles estão vivendo ainda. Eles não se deixam enganar com palavras vãs. Os filhos da luz não se deixam enganar por palavras vãs, porque, como filhos da luz, têm conhecimento da palavra de Deus. E, por isso, não provam da ira de Deus. Pelo contrário, eles agradam a Deus. Versículos 8 e 9 diz que andam como filhos da luz porque manifestam os frutos da luz. E versículo 8 e 9 diz que os frutos da luz são bondade, justiça e verdade. Ao contrário de tudo aquilo, há no coração do servo do Senhor bondade, justiça e verdade. Versículo 10 diz que não são partícipes nem cúmplices das obras das trevas, porque provam sempre o que é agradável a Deus. Lembrando sempre Romanos 12, versículo 2, quando Paulo diz para nós: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, andando como filhos da luz. Não são cúmplices das obras das trevas, antes as reprovam. Observe que Paulo diz duas coisas importantes. Eles não são cúmplices das obras das trevas e antes as reprovam. São duas ações. Não ser cúmplice e reprovar. Uma atitude não só passiva, mas ativa. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, versículo 2 e 15, assim: desenvolvei a vossa salvação. Essa é a exortação de Paulo para a igreja de Filipos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, neste mundo inculpáveis, ou filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Que bênção que Deus fez por nós. Antes nós éramos trevas, agora nós resplandecemos como luzeiros no mundo que ainda está em trevas. Que bênção Deus fez na vida daquele que confessa o Senhor Jesus Cristo. Por isso, não ser cúmplice nas obras das trevas e antes reprovar, vamos pensar, muito bem, nós vivemos praticamente quase 20 anos ouvindo e sendo doutrinados por aquilo que é, pela filosofia daquilo que é politicamente correto. Não faça isso porque não é politicamente correto. E isso fez com que muitos de nós pudessem se calar diante do que é pecado, diante do que é reprovável no nosso meio social.
Se os homens odeiam a luz, diz Francis Foucault, se os homens odeiam a luz, tentarão evitá-la e procurarão manter-se fora do foco, a fim de que as suas obras não sejam vistas. Contudo, Paulo está dizendo que, como nós conhecemos a palavra de Deus e o mundo em que nós vivemos, o contexto do nosso viver e da nossa cultura brasileira, nós devemos não só ser cúmplices com o que se faz por aí, mesmo as ocultas, mas devemos antes reprová-las. Andando como filhos da luz, diz o apóstolo Paulo no versículo 15 até o versículo 20, que os filhos da luz andam com sabedoria. Sábio é aquele que não apenas conhece, não apenas aquele que tem o saber. Sábio é aquele que aplica o conhecimento, aplica o saber aos casos, aos fatos, aos momentos da vida. Então, sábio é este que sabe aplicar o conhecimento na vida. Por isso, os filhos da luz, como sábios, andam remindo o tempo, aproveitando o tempo, resgatando o tempo. E o tempo aqui, a palavra é kairon, do kairos, que é não cronos, mas é um momento, a hora, a ocasião que nós estamos vivendo, momento em que nós estamos vivendo, remindo este tempo, e Paulo dizendo que discernimos que esse tempo é mau, remindo o tempo porque os dias são maus. Vivemos tempos maus, vivemos tempos difíceis, e é tempo de vivermos com sabedoria e discernimento da vontade do Senhor nesses dias maus, no meio das trevas. Os filhos da luz andam como sábios, aproveitando, remindo o tempo, discernindo dias maus e procurando compreender, em meio a tudo isso, pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor, qual é a vontade do seu próprio Deus. Procuram, assim, os santos do Senhor, os filhos da luz, compreender a vontade do Senhor e se esforçam por cultivar e realizar esta vontade com sensatez, sendo sensatos em nosso tempo. Versículos 18 ao versículo 20 de Efésios. O apóstolo Paulo diz que os santos do Senhor, os filhos da luz do Senhor, se exercitam no estar se preenchendo com o Espírito Santo pelo exercício espiritual comunitário. Olha o que Paulo diz nesse texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. É muito bonito esse canto, esse texto já virou cântico, nós conhecemos cântico, mas como é prazeroso, como é proveitoso fazer o que Paulo está dizendo nesse texto, pelo apóstolo Paulo. Devemos remir esse tempo, discernir o tempo que nós vivemos, aproveitar essas oportunidades e nos exercitarmos comunitariamente para preencher-nos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A questão que o apóstolo Paulo está deixando o texto aqui é que devemos estar sempre enchendo. Não é que encher uma vez, vai até o topo, depois se esvazia, enche de novo. Paulo diz, o texto diz, preenchendo com o Espírito Santo. Esta é a ideia do tempo grego para nós. Estejam se enchendo do Espírito Santo. E observe que o texto nos dá uma ideia de um exercício comunitário. Ele diz assim, falando entre vós. Olha só, falando entre vós. Então a importância de se encher do Espírito Santo na comunidade, com a comunidade, entre vós.
falando entre vós com salmos, que eram os velhos hinários dos judeus, e cantando e louvando a Deus de coração, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E o último versículo ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É óbvio que o apóstolo Paulo não colocou aqui todos os aspectos de se preencher com o Espírito Santo, mas esse exercício devocional, espiritual, comunitário, do louvor, da adoração, são meios de nós nos preenchermos no Espírito Santo, de agradarmos o Espírito Santo, de estarmos em comunhão com o Espírito Santo. A leitura da palavra, a oração, o culto, esses momentos de introspecção, de reflexão, de estar sós com Deus, são todos meios de nós nos preenchermos do Espírito Santo de Deus. E assim nós podemos ter algumas aplicações práticas com esse texto para você e para mim. Como você tem considerado o privilégio de ser igreja de Jesus Cristo nesses dias maus em que nós vivemos? Como você lida em ser igreja e qual a importância da comunidade, da comunhão dos santos para a sua vida? Segunda coisa importante que devemos pensar, à luz desse texto, na sua luta cristã, no seu crescimento espiritual, nesta sua luta pelo despojar do velho homem e o renovar do novo homem, quanto foi que você já progrediu? Você tem mais alegrado o Espírito Santo ou você tem dado brechas para o diabo em sua vida? Como ele tem exortado, não deis lugar ao diabo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vivemos nesses 20 últimos anos sendo doutrinado por aquilo que é politicamente correto e em consequência disso, muitos de nós têm se afrouxado. Você tem perdido o poder de reprovar as obras das trevas ao seu redor nos dias maus em que você vive? Você ainda ousa dizer a outros ou a seus amigos: isso é pecado contra o Senhor? Mesmo correndo o risco de ser ridicularizado por outros ou se adequar ao lema cada um no seu quadrado? Sabe, o pecado anda assolador tanto nos nossos dias, coisas depravadas e imorais que são legais, elas não são ilegais, são legais, mas nós nos acostumamos a ver na televisão e a ver nos jornais, nas revistas ou no dia a dia nosso, coisas que são reprováveis e nós não mais as reprovamos. Nós convivemos com essas coisas imorais, legais, respeitadas pelos nossos tribunais, mas o pecado não mais dói a nós. Aquilo que era desonroso, que era vergonhoso, não mais nos afeta. E perdemos o poder de reprovar. Longe da igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos agir como profeta em nossos dias. Não ter medo de ser ridicularizado, nem ter medo de ser enquadrado em alguma lei. Aquilo que é reprovável devemos reprovar. Não só não fazê-las, mas ainda reprová-las. E fazemos isso com a vida santa e com a pregação do Evangelho. Você tem aprendido o valor e tem zelado pela sua comunhão com a Igreja de Cristo? Tem zelado pela sua santidade e pelos seus relacionamentos? Paulo vai abordar no próximo estudo sobre o relacionamento marido e mulher, pais e filhos, servos e seus patrões. Vamos estudar sobre isso. Você tem procurado andar no centro da vontade do Senhor ou você se ajeita na vida aquilo que é mais cômodo para você viver? Lembremos que o apelo do apóstolo Paulo na sua escritura para você e para mim é: outrora erais trevas, porém agora, pela graça de Deus em Cristo Jesus, vós sois luz, andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor.
Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Enchei-vos do Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, vivemos dias difíceis. Renova a tua igreja e o poder profético da igreja do Senhor. Que não tenhamos receio, medo de sermos santos em tempos difíceis no mundo corrupto que nós vivemos. Abençoa teus filhos, ó Deus, com teu Santo Espírito de tal forma que sejamos renovados no Senhor. Que desejemos ser mais parecidos com Jesus, agradando mais do Senhor do que agradar os homens, do que agradar a nós mesmos. Ó Deus, que a tua igreja possa ter o prazer de pagar o preço de sermos santos neste mundo tenebroso. Livra a tua igreja, ó Deus, de andar na imoralidade. Salva, ó Deus, quebrando, ó Deus, aqueles que ainda vivem fora da tua vontade, mas que professam o teu nome. Traz, ó Deus, plena visão da importância da comunhão dos santos para cada um dos meus irmãos. E que a graça do Senhor, teu amor, se multipliquem sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz esteja com meus irmãos e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.